Namastê! Olá, bem-vindos à primeira prática dessa segunda etapa do Aurora Yoga Club, onde a gente vai atravessar ou começar a atravessar essa ponte que nos traz do denso para o sutil. Isso vai acontecer através da nossa respiração. Então, ao longo dessas próximas 4 semanas, a gente vai trabalhar nessa fiação da nossa casa, ou seja, os nossos canais energéticos, para que a gente possa não só transformar o nosso corpo em um lugar de vitalidade, de energia, mas também que a gente possa aprender a manipular essa energia, a direcionar, a trazer mais energia para o corpo, ao diminuir também a nossa intensidade de energia e a partir dessa manipulação a gente tenha uma melhor experiência de vida e automaticamente maior concentração para as nossas tarefas diárias. Hoje a gente inicia sentado, procure usar um bloco ou uma almofada para sentar-se de forma confortável. Vamos começar fechando os olhos, respirando um pouco mais profundo. Então chegue no seu tapete, no seu espaço de prática. Procure a partir de agora se distanciar das tarefas, dos compromissos, das preocupações. E procura trazer a tua mente ancorada aqui e agora. Percebe que o simples fato de tornar a tua respiração um pouco mais lenta, um pouco mais longa, você já se sente mais presente, mais ancorado no momento. Você também sente melhor o seu corpo e consegue perceber os pontos de tensão e desconforto. E quem sabe na próxima exalação consiga também soltar as tensões do corpo, como se o corpo se assentasse na postura. Então, ao exalar, o corpo ocupa esse espaço do asana. Então agora, inspire de forma profunda. E no final da inspiração, procure trazer um pouco mais de ar para dentro, ou seja, uma respiração forçada. E então, exale devagar. E no final da exalação, expulse o ar para fora de forma intencional. Então, repita, inspira, preenche o corpo e no final da inspiração, força 10% de ar para dentro. E então exala. E no final da exalação, força 10% de ar para fora. E continue assim no seu ritmo por mais alguns instantes. Perceba que há uma mudança de pressão quando inspira e enche a sua caixa torácica de ar, a pressão interna é maior. E quando exala, essa pressão se desfaz até que a pressão externa seja maior que a interna. E repita isso mais uma vez. E quando finalizar na exalação, retome a sua respiração natural. Então agora abra os seus olhos. A gente vai se colocar em pé na ponta do seu tapete. Hoje a gente vai aprender um fluxo de movimento combinado com a respiração. A gente chama de vinyasa essa técnica,
E a gente vai executar o Surya Namaskar A, também conhecido como a saudação ao sol. Então, posicione-se na frente do seu tapete, com as suas pernas unidas, a coluna ereta. Eu vou subir um pouquinho a minha câmera para vocês me enxergarem melhor. Então, nessa posição em pé, enquanto eu arrumo aqui, procure sentir os seus pés firmes no solo. Os pés firmes, a coluna ereta. Como se estivesse enraizando os seus pés lá no solo. Acho que agora sim. Mantenha os seus braços ao lado do tronco, alinhe a sua coluna, encaixando o quadril, puxe levemente o umbigo em direção à coluna e aqui mantendo essa ativação ao longo de toda a execução, exale todo o ar pelas narinas. Inspire, elevando os braços, unindo palmas, braços ao lado das orelhas, você pode olhar em direção às palmas. E exala, flexionando o seu tronco em direção às pernas. Aqui, se necessário, faça uma pequena flexão nos joelhos, solte os braços e a cabeça. Inspire, alongando a coluna, olhando à frente. Caso não alcança no chão, apoie sobre as canelas. E exale, levando as mãos no solo, flexionando os joelhos. Leva a perna direita e esquerda atrás. E, se necessário, desça os joelhos, descendo o peito no chão. Inspira, eleva o tronco, estendendo os cotovelos. Procura manter os cotovelos em direção às costelas e olha para o céu. E exala, desce. Passe por 4 apoios inspirando. Gira os dedos do pé. E eleva o quadril para trás e para cima, ajustando a posição dos pés, ou seja, aproximando um pouco mais das pernas. Permaneça aqui no cachorro olhando para baixo, Adho Mukha. Lembre que nessa posição, o braço fica ao lado da orelha, o olhar em direção ao umbigo. Vou arrumar aqui minha blusa para você poder o olhar em direção ao umbigo ou em direção às pernas e, se necessário, flexione os joelhos e eleve os calcanhares do solo. Lembre que a prioridade é a coluna. Mais uma respiração profunda aqui. E então, na inspiração, caminhe até as mãos. Chegando à frente, apoie a mão na canela ou no solo e alonga a coluna. Exala, relaxa o tronco, cabeça e braços à frente. E inspira, eleva tronco e braços, unindo palmas acima da cabeça e desfaz, exalando. Esse foi um ciclo, fiz um pouco mais lento para você me acompanhar. Vamos para o segundo ciclo. Inspire, eleve os braços, olhe em direção às palmas e exale, flexionando o tronco, relaxa a cabeça, braços. Inspira, alonga a coluna, apoia a mão na perna, olha à frente. E então leve as mãos no solo e as pernas para trás numa prancha. Se necessário, desça os joelhos e desça o peito no chão. Inspira, eleva o peito, subindo, estendendo os cotovelos e exalando, desça. Inspira, passa por 4 apoios, gira os dedos do pé e eleva o quadril exalando, ajustando para o cachorro olhando para baixo, Adho Mukha. Priorize a sua coluna. 5, respira grande e lento. Sinta a força nos braços, nos ombros. Então, na próxima inspiração, caminhe
até as mãos. Chegando à frente, apoia a mão na perna, alongando a coluna. Exalando, flexiona o tronco, olha para as canelas. Inspira, eleve, unindo as palmas. E desfaz, braços ao lado das coxas. Mais uma vez, inspira, eleva. E exala, flexionando o tronco, relaxando braços e cabeça. Inspira, apoia a mão na perna, alonga a coluna. E na exalação, vai para a prancha, apoiando ou não os joelhos, desce o peito no solo. Inspira, estende cotovelos o quanto for possível, elevando o peito, olha para o céu. E exala, desce. 4 apoios, inspirando. Gira os dedos do pé e exalando. Cachorro olhando para baixo, Adho Mukha. Ajuste os pés. Mantenha as mãos na mesma posição. Alongue a coluna. Se necessário, ajuste nas pernas. Mantenha-se firme. A respiração longa. Sinta o seu corpo. Quando eu fizer silêncio, leve a atenção para o corpo. Então, na próxima inspiração, caminhe até as mãos, chegando à frente, alonga a coluna, apoiando a mão na perna, se necessário. Exalando, flexiona o tronco, olhando para as pernas. Inspira, elevando, unindo as palmas. E desfaça, exalando, braços ao lado das coxas. Mais uma última volta, inspira, elevando os braços. E exala, flexionando e relaxando o tronco e cabeça. Inspira, apoia a mão na perna ou no solo e alonga. E exala, prancha, acomodando ou não os joelhos, desce o peito no solo. Inspira, elevando o peito, tentando estender os cotovelos. E exala, desce. Inspira, 4 apoios. Gira os dedos do pé. E a Adho Mukha, cachorro olhando para baixo, exalando. Respire aqui profundamente, mantendo-se no asana. Leve a atenção para o corpo, para as sensações. Então, na inspiração seguinte, caminhe até as mãos e à frente, alonga a coluna. Exalando, aproxima o tronco das pernas, relaxa os braços. Inspira, elevando, unindo palmas acima da cabeça. Então, braços ao lado das coxas, exala. Perceba como se sente. Então agora a gente vai sentar novamente. Você pode pegar o seu bloco ou sua almofada. É importante que você fique de forma bem confortável, porque vamos fazer um exercício respiratório. A gente vai executar Nadi Shodhana. Para isso, a gente vai usar um mudra, que é uma posição das mãos. Sua mão direita vai levar o dedo indicador e médio no centro da palma. E o anelar e o polegar vão ser usados para fechar as narinas. E aqui, sempre com a mão direita, a gente vai inspirar pela narina esquerda, ou seja, polegar fecha a narina direita, inspira pela esquerda, inspira ao máximo, vai trocar a narina e vai exalar pela direita. E então vamos inspirar pela mesma direita e voltar exalando pela esquerda. E assim nós vamos fazer
sucessivamente nessa técnica de purificação dos canais energéticos, desses dois canais, que é os das narinas, direita e esquerda, e também aumentar o fluxo energético, já que vamos trabalhar na purificação desses canais. Então, para a gente começar, a gente traz a consciência para a respiração. A minha dica é que você já mantenha a sua mão na posição e apoie a mão direita já na posição na sua perna. Então, feche os seus olhos por alguns instantes. Inspire e exale de forma profunda. Então, agora na próxima exalação, esvazie os pulmões de ar. Feche a narina direita e inspire pela esquerda. No final da inspiração, troca a narina e exala pela direita. Então, inspira pela direita. Troca e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Troca, exala pela direita. Inspira pela direita. Troca, exala à esquerda. Inspira esquerda. Troca, exala à direita. Inspira à direita. Troca, exala à esquerda. Inspira esquerda. Troca, exala direita. Inspira direita. Troca, exala esquerda. Inspira esquerda. Troca, exala direita. Inspira direita. E exala esquerda. Continua no seu ritmo. Na próxima vez que exalar pela narina esquerda, finalize o respiratório apoiando a mão sobre a perna e respire naturalmente, percebendo como você se sente. Então, com o mínimo de movimento e ruído
fluido possível, deite-se no seu tapete para o relaxamento. Procure manter pernas afastadas, braços afastados do tronco, palmas para cima. E relaxe completamente no solo, sentindo o apoio lá nas suas costas, cabeça, quadril. Sinta o apoio das pernas e dos braços e relaxe profundamente. Ainda que esteja em relaxamento profundo, mantenha sua mente desperta e ancorada nas sensações. Procure não fazer julgamentos a respeito de como se sente, e sim apenas identificar. Me sinto cansado, me sinto energizado, meu corpo dói, meu corpo está tranquilo. Eu sinto uma leveza, eu sinto um peso. Então foque nas sensações do corpo. Então permanecemos em silêncio nos próximos instantes.
para mim, inspira. E sente o seu peso no tapete. Perceba-se nesse espaço. Movimente as mãos e os pés. Se for confortável, espreguiça, levando os braços ao lado das orelhas. Então, gire o seu corpo para o lado direito, ainda com os olhos fechados. Então, posicione-se de forma sentada, com a coluna ereta, se necessário usando bloco ou almofada. Aproxime as suas palmas em frente ao peito e coloque uma intenção para o seu dia. Namastê.